Tudo que postamos nas redes sociais, textos, fotos ou músicas, todos os e-mails que enviamos, até mesmo os caminhos por onde andamos portando um celular com GPS ligado, gera dados. Especialistas afirmam que do despertar da civilização até o início do século XXI, a humanidade produziu cerca de 5 exabytes de dados. Agora geramos 5 exabytes a cada 2 dias. E tudo indica que essa produção de dados tende a acelerar. Essa quantidade imensurável de dados que geramos fica armazenada na nuvem. Os dados podem ser decifrados e usados por empresas para fins comerciais ou por governos para ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A isso, em resumo, chama-se Big Data. Olá, está no ar mais um Conceito e Ação e para conversar conosco sobre Big Data eu recebo aqui no estúdio Luciana Sodré, especialista em gestão do conhecimento e pesquisadora do CRI, Centro de Referência e Inteligência Empresarial, um laboratório de pesquisa e inovação da COP UFRJ. E Daniel Chada, cientista de dados da Fundação Getúlio Vargas e engenheiro-chefe do projeto Supremo em Números. Olá, sejam bem-vindos, tudo bom? Olá. Eu queria começar perguntando, mas a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de Big Data. Big Data são dados que ficam na internet ou no seu computador ou em qualquer lugar, mas a ideia de Big Data é a análise desses dados. E são dados que não podem ser analisados por um computador só ou 2 computadores só. É necessário um poder de processamento enorme para que isso possa ser processado. Essa palavra é data, é dados, basicamente é isso. É interessante, né? Se a gente for traduzir Big Data ao pé da letra, a gente não consegue dizer que Big Data é isso que o Daniel definiu aí, né? Fica parecendo que é apenas um grande volume de dados e não é só isso. E essa observação que você fez é interessante, né? Que em português, data significa dia, mês e ano, mas nós estamos acostumados já com utilizar essa palavra também para significar dados, que é a palavra em inglês significa dados, né? E Big Data significa, se você for olhar estritamente, seria uma grande quantidade de dados, mas nós estamos falando de um conceito muito mais complexo. Não é apenas uma grande quantidade, mas é uma grande quantidade de dados que representam uma complexidade. A gente ainda não se deu conta disso, só que a gente ainda está estudando isso. Está estudando, está tentando entender. Já que a gente está falando aqui desses termos, os exabytes, como é que a gente pode mensurar essa quantidade de dados que a gente está produzindo a cada 2 dias? Um exabyte é 1 bilhão de bilhões de bytes. Pensa em 1 bilhão, 2 bilhões, 1 bilhão de bilhões. É essa a natureza do que a gente está trabalhando. Hoje em dia a gente trabalha com gigabytes nos nossos computadores. O seu PC provavelmente tem algo entre 100 e 1000 gigabytes de poder de armazenamento. Se a gente multiplicar isso, a gente chega a 1 bilhão de bilhões de bytes. O salto seria 1 bilhão de gigabytes. Muita coisa, né? Muito número. E a quem, Luciana, pertence toda essa informação? Bom, aí a pergunta pode ser respondida de várias maneiras, né? Se você quer saber pelo lado legal, por exemplo, né? Então, a quem pertencem os dados? Quem coleta os dados e quem faz a governança desses dados, ou seja, quem dá segurança a esses dados, eles têm o direito, digamos assim, de utilizar esses dados. Então, as empresas, quando elas coletam os dados numa relação digitalizada, né, com o cidadão, com o seu consumidor, ou os governos, quando fazem isso também, eles podem usar esses dados também. Mas existe outro conceito e outro pensamento que diz que os dados pertencem ao fator gerador, quem gera esses dados. Então, se os dados são sobre a minha pessoa, sobre as coisas que eu faço, sobre as minhas relações, as minhas escolhas, eles me pertencem. Mas ele só faz sentido se você observar esses dados num conjunto complexo, né, no conjunto total.
de dados. Então, os governos eles conseguem observar esses dados porque eles têm essa prerrogativa de coletar e olhar os dados de todos os cidadãos. Eu sozinha não conseguiria fazer isso. Então, o dado é meu, me pertence, mas se me devolver esses dados, só com os meus dados eu não teria um Big Data, digamos assim. O Big Data só faz sentido quando você tem uma grande quantidade de dados, de uma complexidade enorme da sociedade, de cidadãos sobre doença, sobre violência, sobre educação, uma variedade muito grande de domínios do conhecimento, digamos assim, e que você possa colocar isso em um lugar só, podemos falar assim, que possa ser observado para tomar decisões e compreender melhor alguns fenômenos. Explica exatamente isso, essa utilização. Como é que eles são decifrados, esses dados? Talvez o nosso maior gargalo hoje, falando em Big Data, seja de fato a capacidade analítica. Como fazer isso, né? Não só da parte tecnológica, a tecnologia para fazer isso, mas também a nossa capacidade, a capacidade que nós teremos de olhar para esses dados e entender que isso está representando uma complexidade. O que está acontecendo com esses dados? Eles estão nos mostrando coisas que a gente não conseguia ver antes, vamos falar assim, a olho nu, né? Então, é como se a gente tivesse com possibilidade de ver agora relações que são coisas invisíveis. As relações eu não consigo ver. As ciências humanas, elas observavam as relações entre as pessoas e tentavam inferir alguma coisa. O que é que está acontecendo ali, quem é o líder naquele grupo, ou quem é que está conduzindo aquele fenômeno para um determinado lado ou para o outro lado. Como é que uma doença se dissemina dentro da sociedade. A gente observava isso e tentava entender. Hoje você consegue ver isso através dos dados. É como se estivesse iluminando as redes, né, as relações entre as pessoas. A gente está vendo exatamente como as pessoas se relacionam. Isso tem um poder incrível, um poder absoluto de você entender a complexidade. O grande benefício desse tipo de análise é você ter a capacidade de enxergar padrões que antes eram impossíveis de serem enxergados. Um único ser humano não pode analisar o corpo de todas as bibliotecas do mundo. Com métodos estatísticos e computacionais, você consegue extrair os padrões sobre o que está sendo feito no grande, no todo, no coletivo. Por exemplo, sejam usuários da internet, sejam dados educativos, sejam dados sobre os sinais de trânsito que seja. Nenhum ser humano consegue olhar para todos os sinais de trânsito ao mesmo tempo e ver o que está acontecendo. Mas com métodos estatísticos e com a agregação desses dados, a gente consegue enxergar padrões que de outra forma seriam impossíveis de ver. Agora, esses dados, como a gente falou no início, ficam guardados na nuvem, que é um outro conceito assim até um pouco misterioso. Sobre isso eu quero mostrar um trecho de um filme chamado Videogame, o filme, produzido em 2014. Vamos dar uma olhada? Vejamos o Pac-Man, por exemplo, o original. Essa é uma imagem bitmap do Pac-Man. Trata-se de um documentário sobre videogames, com depoimentos de editores, desenvolvedores de jogos e consumidores. Nós escolhemos um trecho do documentário em que o especialista fala sobre a nuvem. Qualidade incríveis. A nuvem é uma coisa de que ouvimos falar muito hoje em dia e tem, na verdade, dois conceitos bem diferentes. O primeiro é o que todos nós entendemos como a nuvem. Sabe, eu tenho uma imagem que eu quero publicar, que eu quero twittar. Isso tudo está sendo carregado para a nuvem e armazenado em discos rígidos. Então pense na versão normal de nuvem como um grande espaço de armazenamento. Existe outra ideia muito grande que é, por que não usar os computadores e a nuvem para dar um poder de computação muito além do que você normalmente compraria para si mesmo? E o que isso significa é que o software que você gostaria de experimentar vai estar rodando lá, então o vídeo ou output do game é entregue diretamente onde você está, em qualquer dispositivo que você estiver. Então, a nuvem é esse conceito e as pessoas acham um pouco etéreo, né? Mas o que é a nuvem exatamente? São grandes computadores? Onde fica essa nuvem? A quem pertence essa nuvem? A ideia de nuvem os seus dados não ficam mais em nenhum único computador. Não é um lugar onde tem um nome e um endereço, como originalmente. Os meus dados ficam no meu computador, os meus dados ficam no computador da minha esposa. Os seus dados agora ficam distribuídos em uma rede de servidores, onde nenhum necessariamente tem toda a informação, mas o conjunto do todo consegue reconstruir os seus dados de alguma forma. Mas quem administra esses servidores? De quem é propriedade de quem esses servidores? Aonde eles ficam fisicamente falando? Depende. Por exemplo, hoje é estimado que o Google tem milhões e milhões de servidores. O Facebook tem mais milhões e milhões de servidores.
Depende de onde você guarda o seu dado. Se você guarda o seu dado com o Google, se você posta o seu dado no Facebook. A Dropbox também tem outros milhões de servidores, que é um serviço de armazenamento de dados especificamente para você guardar os seus arquivos na nuvem. Depende de onde você guarda, depende de quem você escolhe. Ou seja, existe uma estrutura física onde os dados, com certeza existe. Fica abstrato para nós que somos usuários. A gente não sabe onde fica. Eles estão sempre disponíveis para utilização. Aliás, a nuvem é uma grande força motora desse fenômeno Big Data, né? Não seria possível a gente estar falando em Big Data hoje se a gente não tivesse a tecnologia de computação em nuvem. Então, junto com a nuvem, nós temos a tecnologia móvel de mobilidade, a gente poder se comunicar aonde a gente estiver. Não precisamos estar mais preso a um fio, né, na parede, o computador não precisa estar mais preso a um fio, nem um telefone, para que a gente possa se comunicar. Toda a migração também das nossas relações sociais também para a internet também é outra força motora, e tudo isso junto é que permite a gente falar de Big Data. A nuvem, falando especificamente da nuvem, é o que permite a gente ter essa grande quantidade de dados que nenhum computador seria possível, teria condições físicas, digamos assim, né, para armazenar. Então, são vários servidores fazendo isso. Como o Daniel falou, nenhum computador só, nenhum servidor só tem todos os dados, mas o conjunto deles é que vai nos propiciar esse conceito de Big Data, e permite também a velocidade, a rapidez com que os dados chegam e são gerados e estão disponibilizados depois para a tomada de decisão, só é possível com a computação em nuvem. Então, o seu dado, o seu GPS, como você falou no começo do programa, né? Seu GPS ligado, ele captura a sua localização e rapidamente ele já está disponível para que todo mundo possa utilizar um software como o Waze, por exemplo, né? Para fazer escolha de trajeto. Então, rapidamente ele é capturado, vai para a nuvem, é processado e você já toma a decisão segundos depois. Se não fosse a computação em nuvem, isso seria impossível. E outro aspecto interessante não são só os seus dados que ficam na nuvem. O processamento também fica na nuvem. O que você quer dizer com isso? Porque essa quantidade de dados é tão grande, o seu celular ou o seu computador não é capaz de fazer o processamento necessário para extrair os padrões e extrair os outputs, as saídas, os resultados necessários em algum tempo viável. Então, não são só os dados que ficam na nuvem. O processamento desses dados também fica na nuvem. Os cruzamentos, a extração de padrões também fica na nuvem. E aí você só recebe o resultado. Tem vários outros probleminhas que a gente vai conversar sobre eles, mas depois do intervalo a gente faz uma parada rapidinho e voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre Big Data. Comigo aqui no estúdio estão Luciana Sodré, especialista em gestão do conhecimento e pesquisadora do CRI, Centro de Referência em Inteligência Empresarial, um laboratório de pesquisa em inovação da COP UFRJ. E Daniel Chada, cientista de dados da Fundação Getúlio Vargas e engenheiro-chefe do Projeto Supremo em Números. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o uso de Big Data em questões de governo, empresarial. Eu queria falar um pouquinho sobre o uso da Big Data em educação. E, sobre isso, eu quero mostrar o trecho de uma entrevista com John Stamper, da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos. Ele esteve aqui no Brasil durante um simpósio internacional de ciências para a educação, onde falou com a repórter Flávia Lobo, da Multirio. Vamos ver? So often we'll use it for things like tracking students' knowledge, understanding what each individual student knows, assessing students either as individuals or as classes or as schools. We can also use it to provide feedback and information to students to help them learn faster and more efficiently. O que você acha que seria o uso mais importante do Big Data, especialmente aqui no Brasil, Daniel? Isso seria algo realmente fenomenal de ser aplicado, porque o que eles fazem cada resposta que o aluno dá, cada exercício que o aluno faz é mapeado de alguma forma e você pode extrair padrões sobre alunos que têm mais dificuldade em certos quesitos. E você pode criar métodos que vão trabalhar com esse padrão para, como que a gente pode dizer, suportar ou melhorar o desempenho naquele aluno, especificamente naquele assunto que ele tá com dificuldade. Se eu entendo sobre adição de forma fácil, mas eu estou com dificuldade na multiplicação,
você pode criar um perfil de aluno que tem dificuldade na multiplicação e criar métodos específicos para esse perfil de aluno que podem ser disseminados e chegarem até o aluno individual da sua sala de aula, mas você já tem aquele método, esse é o meu aluno que tem dificuldade com multiplicação, deixa eu usar esse método aqui porque isso aqui vai melhorar a performance dele. Isso não... Eu aqui fazendo o advogado do diabo. Isso não tende a anestesiar um pouquinho a capacidade do professor de perceber o aluno e ajudar a classificar? Se já vem uma coisa meio classificada em cima? Uma coisa que a gente fala muito, né, que Big Data ou analítica de dados digitais, é melhor falar assim, ela é uma ferramenta para empoderar o tomador de decisão. O tomador de decisão, nesse caso, no caso da educação, é o professor, ou o secretário de educação, ou o diretor da escola, ou os pais. Ou seja, quem vai tomar as decisões, como o Daniel falou, né? Identificar os problemas e tomar as decisões. A ferramenta apenas te empodera, te dá o poder de olhar, entender e tomar a melhor decisão, digamos assim, né? O bacana a gente tem que falar quando a gente fala de educação é que a educação é um problema complexo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não consegue ver a relação causa e efeito nitidamente. Então, assim, se eu fizer determinada coisa, fatalmente eu terei determinado resultado. A gente sabe disso. Quem tem mais de um filho sabe que pode educar o filho da mesma maneira, colocar na mesma escola, dar os mesmos exemplos, estar no mesmo núcleo familiar. E a pessoa que sai dali, né, digamos assim, a formação completamente diferente. E essa é um exemplo, né, da definição de um problema complexo. Você não consegue colocar os passos para educar uma criança e dizer assim, se eu seguir todos esses passos, o resultado vai ser esse. Isso é impossível de dizer. Um problema complexo, ele vai recebendo tantas influências no decorrer da sua acontecência, né? Conforme ele vai acontecendo, ele vai sendo influenciado por tantos outros fatores que a gente não consegue perceber. Analisar os dados digitais, não apenas, no caso da educação, não apenas os dados gerados naquele domínio do conhecimento, não apenas os dados gerados na educação, na sala de aula, mas também, se você conseguir encontrar correlações entre essas dificuldades de aprendizagem e talvez condições socioambientais, você conseguir encontrar correlações, você ajuda, com certeza, você ajuda o professor, os pais, os tomadores de decisão, digamos assim, né, no processo educativo. Tem outras questões que eu quero conversar com vocês sobre a questão ética, a questão de reciprocidade. Sobre isso tudo, a gente vai ver agora mais um trechinho de um filme chamado Minority Report, uma ficção científica lançada em 2002, dirigida por Steven Spielberg, com Tom Cruise no papel principal. A justiça quer tirar a operação de nossas mãos. A história se passa em 2054, em Washington, quando a divisão pré-crime da polícia consegue evitar assassinatos com a ajuda de paranormais. Como eles conseguem antever o futuro crime, a vítima e o assassino, os agentes da divisão conseguem prender o culpado e puni-lo. Surge então um dilema: como é possível prender alguém por um crime que iria cometer se ele não o cometeu? Qualquer problema, devemos ser os primeiros a saber. Entendi. Quando os pré-crimes anunciam uma vítima e um assassino, seus nomes são gravados nas estrias da madeira. Como cada peça é única, as estrias são únicas e isso é impossível forjar. Tenho certeza de que entende os impedimentos legais para a metodologia pré-crime. Vai começar de novo. Olha, eu não quero dar uma de certinho não, mas pensa bem. Nós estamos prendendo pessoas que não infringiram a lei. Mas vão fazer isso. A comissão criminal é totalmente metafísica. Os pré-crimes preveem o futuro e nunca se enganam. Mas não é o futuro que você para. Isso não é um paradoxo fundamental? É sim. Está falando de previsão, que acontece todo o tempo. Por que pegou isso? Porque ia cair. Tem certeza? Tem. Mas não caiu. Você pegou. O fato de você pegar não muda o fato de que ia cair. Já obteve falsos positivos? Alguém planeja matar o seu chefe ou sua mulher, mas não mata. Como os pré-cogs sabem a diferença? Os pré-cogs não veem o que você planeja fazer, mas o que vai fazer. Por que eles não preveem estupros, assaltos ou suicídios? Pela natureza do assassinato. Essa ficção científica é muito interessante, são paranormais que conseguem prever baseado enfim, na capacidade deles. Mas hoje em dia a gente tem, baseado em Big Data, previsões. O quanto se pode errar disso, o quanto isso pode ser um problema ético, essa tomada de decisões, e o quanto isso invade a nossa privacidade. Eu acho que tem uma questão diferente que a gente tem que fazer. Esse filme, ele é o filme favorito de quem quer fazer uma crítica aos modelos preditivos feitos em Big Data. Por quê?
porque é exatamente o que acontece no filme, né? Eles têm um modelo preditivo que não é baseado em dados, mas vamos só pensar na situação. Eles têm um modelo preditivo que sabe que alguém vai cometer um crime. E, antecipadamente, eles prendem essa pessoa, o crime não é cometido e a pessoa está presa. O que acontece com esse tipo de raciocínio? Nós estamos colocando um mindset que a gente tinha antes, então a pessoa vai cometer um crime, quem comete um crime é preso, não cometeu ainda, eu prendo antes. É um mindset, esse mindset a gente está colocando num modelo preditivo de antecipação de futuro, e não seria isso exatamente. A vantagem de você ver o que vai acontecer no futuro é você tomar uma decisão antecipada. Então, até no filme ele mostra, né, a bolinha ia cair e não caiu, porque ele sabia que ia cair, ele tem um modelo preditivo, um modelo mental que diz que aquela bola vai cair por causa da gravidade, enfim, ele antecipou. Se ele não queria que a bola caísse, ele simplesmente segurou a bola. Então, no final do filme, vou estragar o final do filme, né? Mas na verdade, pode estragar. Na verdade, o filme até mostra isso também. A ideia de você antecipar o futuro não é prender a pessoa que ia cometer a ação, é você impedir que ela faça. E é exatamente o que acontece no filme, né? Então, segurar a bolinha e não punir alguém porque deixou a bolinha cair. Exatamente, por isso que eu acho que é uma falsa questão. Então, quando a gente antecipa o futuro e a gente pode mudar o que acontecer, digamos assim, você não precisa tomar essas decisões tão drásticas. Ao contrário do que o nome diz, o modelo preditivo, o objetivo de um modelo preditivo não é ver o futuro. Se você pergunta para uma pessoa qual é o objetivo de um modelo preditivo, ver o futuro, não, é antecipar uma ação. Então, se você vê o futuro, antevê o futuro e não toma ação nenhuma, não faz diferença você ter um vislumbre do futuro. Então, se você sabe, o Google tem modelos preditivos muito bacanas que ajudaram o governo americano, por exemplo, a prever a disseminação da gripe suína em 2008, se eu não me engano. Então, ele tinha um modelo preditivo muito bacana, ele conseguiu antecipar em 6 ou 7 dias para onde a doença estava indo. E você conseguia vacinar antecipadamente as pessoas. Então, simplesmente o modelo preditivo não foi para ver, interessante, a doença vai dessa cidade para essa e ficamos sentados assistindo. Não, a gente tomou uma decisão e simplesmente essa coisa não acontece. Por isso que é até difícil avaliar um modelo preditivo. O modelo preditivo não se realizou, né? Eu previ que uma coisa ia acontecer, ela não aconteceu. Tá errado, então tá errado. Não é que tá errado. O objetivo dele é desencadear uma ação e se a ação desencadeada ela for correta, você evita que isso acontece. Podemos falar de vários exemplos. Dentro desses modelos preditivos, esses dados todos somos nós que colocamos, né, de alguma forma. Muitas vezes nós colocamos dados falsos no Facebook, ou WhatsApp, ou onde quer que seja. Isso influencia de alguma forma um cenário maior, no que a gente chama de Big Data, influencia? Eu diria que no cenário maior, não. O que eu diria é que o ruído não vai alterar tanto assim o sinal nesse sentido. Talvez no sentido pessoal, aquilo que a gente estava falando. De hoje em dia, as pessoas que vão te contratar podem acessar o seu Facebook, podem acessar o seu LinkedIn. Então, se você mente muito ali, ou se você tem alguma coisa muito, muito diferente ali, você pode afetar a tomada de decisão do seu, por exemplo, um potencial empregador. Mas no agregado, no todo, eu não diria que... A quantidade não é suficiente para interferir. O que a gente diz é o seguinte, quando esses dados foram coletados, digamos assim, eles não foram coletados para serem observados depois. Ninguém falou assim, vamos coletar dados para quando tiver uma grande quantidade de dados, a gente começar a fazer um estudo sobre... Não foi feito assim. A gente começou a colocar dados lá porque a gente começou a usar serviços. Então, nós compramos até hoje, né, mas passagens aéreas, ingressos de cinema, começamos a mandar e-mail para os amigos. Então, a gente começou a usar a rede porque nos servia. A gente usava serviços digitais e, ao mesmo tempo, estávamos colocando nossos dados lá. É por isso que esses dados têm uma característica que nós chamamos de veracidade. É uma veracidade suposta porque você está ali vivendo a sua vida conforme você necessita. Você está fazendo ali o que você precisa de fato fazer. Se eu entro numa loja para comprar uma passagem aérea, porque de fato eu vou viajar para esse determinado lugar. Se eu compro um ingresso de um cinema, eu estou indo assistir esse filme. Se eu me comunico com determinada pessoa, existe uma relação entre essa pessoa e eu. Então, são relações reais que foram digitalizadas. É possível, isso é uma suposição que eu tenho, a gente só vai poder saber daqui a algum tempo, que exista uma segunda geração de dados. Aqueles que vão ser captados agora, já com a noção, né? A gente já sabe que esses dados vão ser usados. Pode ser que isso no futuro faça alguma diferença. Então, a primeira geração de dados, aquela que a gente cedeu os dados com muita tranquilidade, sem saber que isso ia ser analisado. Depois, uma segunda, que a gente já pode começar a ficar com mais cuidado. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, por exemplo, eu tive muito mais cuidado com o que eu postava
na minha página não é mais pessoal, então eu comecei a mudar o que eu vou curtir, eu sei que aquilo ali vai influenciar em alguma coisa, eu comecei a ter um certo cuidado. Mas isso é feito assim, são, numericamente falando, né, poucas pessoas que fazem isso. Normalmente você está ali espontaneamente porque você precisa daquela ferramenta. Né? Eu não vou fingir que eu vou comprar uma passagem para o Japão para ninguém saber que eu estou indo para Paris, isso não existe, não faz sentido. Então, normalmente os dados têm uma veracidade, uma carga de verdade muito grande, difícil de enganar, digamos assim. Às vezes você pode até tentar fazer alguma brincadeira. Por exemplo, eu tenho um amigo que fez um teste no Facebook. Ele mandou algumas mensagens para alguns amigos sobre uma viagem para Xangai para ver quanto tempo demora para começar a aparecer anúncios sobre viagem para Xangai no Facebook dele e no Google dele. Então, a gente pode até começar a brincar com esses dados. Não precisa nem fazer uma brincadeira, porque você efetivamente, quando compra uma passagem para algum lugar, logo depois, em outro site que você entra, aparece. Sim. Luciana, Daniel, foi ótimo o papo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. Ainda tinha milhões de perguntas para fazer sobre Big Data. Fica para um próximo programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá.